Oi, hoje a gente vai ahn, mergulhar aqui numas conexões bem intrigantes, sabe? Entre como a gente pensa pela ótica do Wilfred Bion e essa ideia de auto-organização que caras como Michel Debrun exploraram bastante. Sim. A gente tem um material bem rico aqui para fuçar. Textos do próprio Bion, tipo Aprendendo da Experiência, outros sobre ele e a Melanie Klein. Que são fundamentais, né? Exato. E também bastante coisa sobre teoria da complexidade, sistemas auto-organizáveis. Prigogine, Kaufman, Atlan, Morin e uns textos mais focados no Debrun mesmo. Aham. A nossa missão aqui, então, é tentar entender como é que a nossa mente pode ser vista como um sistema que se organiza, sabe? Que pega a experiência bruta, o caos do dia a dia e transforma em pensamento com sentido. Uma mistura de psicanálise com consciência da complexidade, né? Isso. Bora lá desembrunhar isso. Bora? É um desafio fascinante, porque a base do Bion é justamente essa. A gente precisa de um mecanismo para processar o impacto bruto das emoções, das sensações, para poder pensar de verdade. A tal da função alfa, né? Exatamente, a função alfa como essa transformadora. E aí, do outro lado, você tem a auto-organização, que são esses sistemas que quase que espontaneamente criam ordem, aumentam a própria complexidade a partir das interações ou até de perturbações. Como o Prigogine mostrava naqueles sistemas longe do equilíbrio? Isso, e o De Bruyn ele via a auto-organização não como um evento isolado, mas como um processo contínuo, sabe? Um desenvolvimento do próprio sistema. Então, a grande questão é, como é que esses dois mundos, o da nossa psique, né, com toda a sua complexidade interna, e o desses sistemas físicos, químicos, que se organizam sozinhos, como eles podem, tipo, se iluminar? O que um aprende com o outro? O que é mais legal aqui é justamente essa possibilidade de diálogo. Pensa na função alfa do Bion. Ela pega as impressões sensoriais cruas, as emoções que a gente nem nomeia direito. Os elementos beta que ele chama. Isso, os beta, coisas cruas, indigestas, tipo a angústia pura do bebê que ele não sabe o que fazer com aquilo. E a função alfa transforma isso em elementos alfa. E aí sim vira material para pensar. Exato, para sonhar, para lembrar. São como os tijolinhos básicos do nosso pensamento, da nossa vida mental consciente. E esses tijolinhos, os alfa, eles não ficam soltos, né? Pelo que o Bion coloca lá no Aprendendo da Experiência, eles vão se juntando, se organizando e formam uma estrutura, a barreira de contato. Isso, uma estrutura que emerge dessa própria atividade de transformar a experiência. E ela acaba separando e, ao mesmo tempo, conectando o consciente e o inconsciente. Como se fosse uma membrana que se forma ali, né? Que regula a passagem. Perfeito. E aí a ponte com a auto-organização fica muito clara, né? Essa transformação beta para alfa lembra muito como a ordem emerge do caos, do ruído em sistemas complexos. Assim. É como se a mente com a função alfa estivesse o tempo todo buscando padrões, criando sentido a partir daquela bagunça sensorial e emocional inicial. E aquela ideia do De Bruyn, que o Carvalho até comenta no texto dele, de que a auto-organização é um processo contínuo, não uma coisa pontual. Isso casa bem com essa formação da barreira de contato, não acha? Totalmente. Não é um clique, sim um fluxo constante de arrumação interna de organização. E tem mais, né? Aquela ideia do Henry Atlan sobre a complexidade pelo ruído, Ah, essa é ótima. Tá lá no Entre o Cristal e a Fumaça. que o que parece só barulho, perturbação, o sistema pode acabar usando aquilo para se reconstruir de um jeito novo, mais complexo, mais funcional. Exatamente. Talvez os elementos beta, essas experiências brutas, perturbadoras, funcionem um pouco assim para a mente. A função alfa pesca eles no meio da confusão e usa para construir o pensamento. Nossa, é uma ideia potente mesmo. E para essa função alfa poder se desenvolver, o Bion deu aquele modelo que eu acho genial. A relação continente-contido. A reverie materna. Isso, a mãe como continente, ela acolhe as angústias que o bebê projeta nela, medo, desespero, os elementos beta puros, e devolve de um jeito mais digerido, né? Mais pensável, já como elementos alfa. Uhum.
E aí o bebê vai aos poucos aprendendo a fazer isso sozinho. Ele internaliza essa capacidade de conter e transformar. Isso está em vários textos, né? Second Thoughts e nos que falam de Bion e Klein. Essa internalização é o pulo do gato, parece. É a chave. E olha que interessante. No mundo da auto-organização, o De Bruyn descreve uma fase que ele chama de endogenização. Endogenização. É o momento em que as relações internas do sistema se consolidam. Ele ganha mais autonomia, ele sobe um patamar organizacional. Dá para fazer um paralelo bem direto com a internalização da função alfa, né? Total. O aparelho psíquico desenvolve a própria capacidade de organizar a experiência, fica mais autônomo para funcionar, o sistema aprende a se conter a si mesmo. Exatamente. O Bion também fala daquelas preconcepções, tipo umas expectativas inatas que a gente teria. A expectativa do seio, por exemplo. Sim, ele usa esse exemplo clássico. E quando essa expectativa encontra a realização, o seio de verdade, aí forma uma concepção. E essa concepção já vira uma nova pré-concepção, pronta para encontrar outra coisa. É um ciclo contínuo de aprender com a experiência. Tá lá no Learning from Experience e o Schuster também discute isso. E como isso conversa com a auto-organização? Olha, isso lembra muito a dinâmica de sistemas complexos, sabe? Aqueles que podem dar saltos para novos estados de equilíbrio, os tais atratores, depois de uma perturbação ou bifurcação. Ah, como nos livros de dinâmica não linear. Isso. A realização que encontra a pré-concepção de Bion poderia ser vista como um desses eventos que impuram o sistema mental para um novo patamar, uma nova concepção, um jeito mais organizado de entender as coisas. Interessante. Gonzalez e Haselager até sugerem que a abdução, sabe, aquele raciocínio mais criativo do insight, poderia ser uma forma de autorreorganização do sistema, buscando uma nova ordem depois de ser perturbado por algo novo. Faz sentido. E falando nessas estruturas que emergem do processo, a barreira de contato do Bion é um exemplo claro de estrutura mental que se autocria a partir da função alfa, né? Sem dúvida. E a própria capacidade de pensar seria uma função que emerge dessa interação continente-contido e da internalização dessa função. E ele até tentou mapear isso tudo com a GRADE, né? Aquela ferramenta super complexa. Sim, a GRADE, ele descreve nos elementos de psicanálise e cogitations, a ideia ali é tentar classificar os diferentes usos do pensamento, desde a sensação bruta até as abstrações científicas. É como se ele quisesse visualizar a arquitetura que emerge desse processo todo. Isso me lembra muito a formação de padrões que a gente vê em sistemas dinâmicos, tipo os que o Prigogine estudava. Exato. A mente, como um sistema complexo, também criaria seus próprios padrões, pensamentos, memórias e estruturas como a barreira de contato. Só que o Bion também foi muito claro sobre o que atrapalha essa organização toda. Os famosos ataques à ligação. Ah, sim. O LHK. Isso. Ataque ao amor, L, ao ódio, H, que também é uma forma de ligação intensa, né? E ao desejo de conhecer, K. E ele conecta isso à pulsão de morte de Freud. São forças que buscam destruir as conexões, fragmentar o pensamento e impedir a simbolização. Para ele, isso estaria na raiz da psicose. A fragmentação, o splitting, a identificação projetiva patológica. Isso, onde a mente não consegue mais se organizar. Mas é curioso que, como um dos textos aponta, acho que o Reading Bion, ele não via essa fragmentação só na psicose. Ele achava que era algo mais fundamental da personalidade, tipo linhas de falha que todos temos. Sim, a psicose seria um exagero disso, uma falha mais catastrófica nesse processo. Como será que isso se encaixa na auto-organização? Essas forças anti-pensamento seriam tipo o que leva um sistema complexo à desorganização, o que impede ele de atingir estados mais complexos e integrados. É uma analogia muito forte. Um sistema que se auto-organiza precisa de um equilíbrio delicado entre estabilidade e flexibilidade para mudar. Os ataques à ligação seriam como forças que destroem a coerência interna da mente, impedindo que surjam ou se mantenham pensamentos mais complexos. Faz sentido. Por outro lado, o próprio Bion dizia, lá no Aprendendo dela Experiência, que na psicanálise a gente precisa sim de uma teoria, de uma estrutura, mas ela não pode ser rígida demais, tem que ter flexibilidade.
O que ecua totalmente a dinâmica dos sistemas complexos, né? Eles operam dentro de regras, mas precisam ter jogo de cintura para se adaptar, para mudar de estado. Exatamente. E tem aquela questão da diversidade que o Stuart Kaufman levanta na biologia. Ah, sim. Que mais diversidade gera mais diversidade. Será que rola algo parecido com o pensamento? É uma hipótese interessante. Quanto mais elementos alfa a mente consegue criar e quanto mais variadas as conexões entre eles, usando as ligações LHK, mais rico e flexível se torna o pensamento. Isso permitiria lidar com mais nuances da experiência, gerando mais complexidade ainda. Parece bem plausível, né? A capacidade de conectar de formas diferentes seria a base para um pensamento mais vivo. O que nos leva direto para a questão do significado. O Bion separa bem os dados brutos, os beta, dos elementos que já têm um significado psíquico, os alfa, que a gente pode usar para pensar. Uhum. E ele postula aquele impulso básico para conhecer, para entender a ligação K. E ele faz aquela distinção sutil, né? Entre as transformações em O. A origem, a experiência última, incognoscível diretamente. E as transformações em K, que é o conhecimento, a representação que a gente faz daquilo. O movimento é sempre de O para K. Sim, a gente está sempre tentando conhecer K, o que a gente experienciou O, mesmo que nunca acesse O diretamente. Mas ele mesmo reconhece que é difícil pra caramba fazer isso, né? Principalmente usar a linguagem, que é tão ligada ao mundo concreto, para falar das coisas da mente, da emoção. É um desafio enorme. Como ele diz no Learning from Experience, as palavras carregam muitas associações do mundo físico, o que complica descrever o psíquico sem distorcer. E aí que o pessoal da complexidade, da informação, talvez ajude a pensar. A teoria clássica do Shannon mede quantidade de informação, mas deixa o significado meio de lado, né? Exato. Mas como o Atlan e o Moore apontam, lá no Entre o Cristal e a Fumaça, o significado está sempre implícito ali. A própria ideia de codificar e decodificar já pressupõe um sentido. Ah, claro. E a ideia da auto-organização pelo ruído, do Atlan, ela depende da existência de múltiplos significados possíveis para aquela informação que está sendo processada e reorganizada pelo sistema. Então, essa passagem de O para K, do Bion, ela poderia ser vista como algo análogo ao surgimento do significado nesses processos complexos de informação e organização. Quer dizer, a função alfa não só organiza, mas ela cria o significado psíquico da experiência bruta. Exatamente, acho que essa é uma conexão muito poderosa. Não é só reduzir a incerteza, como na teoria do Shannon, é criar sentido, criar valor psíquico. A função alfa como esse processo auto-organizador que transforma o ruído da experiência, O, em sinal com significado K. Isso, basicamente a mente como uma máquina de criar sentido a partir do caos inicial. Faz todo sentido. A mente não seria só um processador de dados, mas um gerador de significados através da sua própria dinâmica de se organizar. E se a gente amarra isso tudo, o quadro geral fica bem interessante, né? Tanto a mente na descrição do Bion, quanto os sistemas complexos que De Bruyne e outros estudam, eles parecem compartilhar processos básicos de transformação. Pega uma matéria-prima. Exato, seja ela experiência emocional, ruído, perturbação, e transformam isso em estrutura e função organizadas, pensamento, padrões, novos níveis de funcionamento. E a ideia de internalizar funções que antes eram externas parece mesmo central nos dois casos. A reverie da mãe, que vira função alfa interna. Paralelo. E a interação como motor disso tudo, né? A relação bebê-mãe é crucial para Bion. Assim como a relação do sistema com o ambiente ou entre as partes do próprio sistema é fundamental para a auto-organização acontecer. A organização emerge da relação, da troca. Para quem está buscando entender essas ideias, sabe? Essa ponte entre Bion e a auto-organização talvez dê uma clareada. Ajuda a visualizar como essa capacidade de pensar, de aprender com a experiência, se desenvolve. Ou como ela pode falhar, né? Mostra a mente não como algo estático, mas como um processo dinâmico que está sempre se construindo, se organizando. Exato. É um jeito de entender nosso mundo interno como um fenômeno natural, de certa forma, ligado a princípios de organização que a gente vê em outros níveis da natureza. Exatamente. Tira um pouco daquela visão da mente como algo totalmente separado do resto do universo. Então, no fim das contas,
O que tudo isso significa para a gente? Se a gente encara o pensar como um processo de auto-organização, será que isso muda como a gente vê a psicopatologia? Boa pergunta. A psicose, por exemplo, que Bion via como resultado dos ataques às ligações, da falha da função alfa. Será que a gente pode entender como um tropeço, um desvio nesse processo de auto-organização da mente? Uma falha na capacidade do sistema de se manter organizado e complexo diante das perturbações. Isso. E a terapia? Poderia ser vista talvez como uma tentativa de dar um empurrãozinho, de apoiar essa capacidade natural da mente de se organizar. Talvez oferecendo temporariamente aquela função de continente, como a mãe fazia lá no início. É uma perspectiva interessante para pensar a clínica, sem dúvida. Ver o terapeuta como alguém que ajuda a reativar ou sustentar a capacidade auto-organizadora do paciente. Fica aí para a gente refletir, né? Como essas duas grandes áreas do conhecimento podem continuar conversando.